Eu gostaria de começar contigo falando a respeito do teatro que você tem em casa, um mini teatro, né? Exato. E você que tem a sua formação lá no Ducina, né? Que você já falou. O que você pode falar a respeito? Bom, quando eu fiz o vestibular para o Ducina, eu fiz para licenciatura curta, para poder dar aula para ensino fundamental. Uhum. Depois eu fiz outro curso de bacharelado, né? Fui aluno da própria Ducina durante os 3 anos. Legal. E depois eu voltei para fazer a complementação para dar aula para o ensino médio. Então, eu sou formado também em licenciatura plena, né? Plena. Uhum. E fiz o concurso, terminei em dezembro de 85. Caramba. Né? O ano que eu entrei na Via Sacra, em 85, eu não era nem formado ainda, fui pressionado a dar minha contribuição lá, que a gente vai conversar isso depois, né? Sim, sim. E quando eu terminei, eu passei no concurso para poder dar aula, larguei o Tribunal de Justiça, né? E fui seguir aquilo que eu almejava, que era ser professor de teatro. Legal, e aí comecei a dar aula em Planaltina, primeiramente no Centrão, né, que é centro hoje, né? O Centrão, depois as outras escolas, até o Jardim Roriz, no Sede 3, e acabei 12, voltando para o Centrão, e me aposentei em 2017. Cara, aposentamos juntos, né? Exatamente. 2017, legal. E aí, nessa história, meu pai via, né, assim, a minha dificuldade em não dar aula, mas assim da formação que eu queria, além de dar aula, formar aqueles que queriam mexer com teatro. Tá. E teria que ser em horários inversos, né? Voluntários, que eu trabalhava um período e tal. E aí a gente não tinha lugar para poder ensaiar. Então, às vezes, a gente pedia emprestado uma garagem, uma sala de aula, às vezes um espaço alternativo, às vezes até debaixo de pé de manga nós chegamos a ensaiar. E meu pai via aquela luta, falava assim, não é possível. Cara, né? Que legal, hein, cara? Que o Estado... Se sensibilizou, né? Aí ele chamou meus irmãos e falou assim, nosso terreno aqui é grande, um quintal grande, no futuro, vamos separar aqui um tanto aqui para ele construir um teatro, um lugar para eles ensaiarem, não precisar de ficar dependendo dos outros para poder fazer. E aí meu pai faleceu em 1990, 33 anos atrás, né? E só em 2011 nós conseguimos concretizar esse sonho de realizar. Era um espaço de uma garagem com um pedaço do quintal e fui negociando com minha mãe. Falei, olha mãe, falta um pedaço aqui para eu poder fazer um corredor, camarim, né? E ela, não, mas aí é minha cozinha e tal, né? Aí vamos negociar 1,5 m, dá para fazer. Ela, não, 1 metro. Eu, não, 1,20 m. E tem lá, dá 1,20 m. É 1,20 m. Então, assim, legal, sempre tive esse apoio, né? Essa cumplicidade com meus pais. E minha mãe, amanhã seria aniversário dela, né? Estaria 101 anos. Ela morreu com 94. Mas chegou a conhecer o mini teatro, né? Que leva o nome dela e leva o nome do meu pai. É homenagem aos pais. Homenagem aos dois. Cara, né? legal. Como é que é o nome? São nomes, apelidos, né? Minha mãe chamava-se Maria Rezende Cardoso e tinha um apelido de Lieta. Lieta, E meu pai, Elias Cardoso de Oliveira, tinha um apelido de Ló. Como eu me chamo José Vicente Rezende Cardoso e tenho um apelido e nome artístico de Preto, Preto Rezende. E então, depois que a gente concluiu, inaugurou dia 22 de outubro de 2011, a gente escolheu o nome de Mini Teatro Lieta de Ló. Cara, legal, cara. Interessante, hein, cara? Bacana demais. Você sabia que tinha esse teatro lá? Eu não, eu fui pesquisar. Foi pesquisar. Você vê, cara, Planaltina
Interessante, né? Não tem teatro público, né? Agora nós temos no complexo Agora cultural. tem um complexo. Né? Agora tem um complexo. Tem no complexo, mesmo, temos o verdade. teatro. Mas, Casa da Cultura? Mas antes não Não tínhamos. tinha, né, cara? Interessante, cara. 200 e quantos anos Planaltina? 260? Na realidade, 164, mas 164. com, né, o Arraial deve ter dos seus 200 e poucos anos. É verdade.